Simbora, galera. Vamos falar um pouquinho aqui, ó, de gráficos de função. Ainda é uma fase inicial, tá? A gente vai falar mais especificamente sobre como construir o gráfico de cada tipo de função. Aqui é só uma introdução para a gente falar de gráfico e a gente fazer algumas análises, certo? Então vamos lá nessa conversa. Então a ideia aqui é fazer a construção do gráfico de uma determinada função. Esta função aqui, ó, é chamada de função de primeiro grau, certo? Essa aula aqui é para uma turma de primeiro ano, né? Então, normalmente, o pessoal no nono ano já viu alguma coisinha de função. Então, vocês já devem ter uma noçãozinha disso aqui que eu vou falar. Mas quem nunca viu nada, né? A gente vai fazer aqui basicamente, por isso que eu vou falar alguns detalhes. Isso aqui seria uma função de primeiro grau, porque aqui, ó, o expoente do x, né, é 1. É uma função polinomial do primeiro grau, tá? As funções do primeiro grau, o gráfico delas, elas formam uma linha, tá? Quando nós temos essa situação aqui, que é a situação padrão, ó, de uma função definida de reais para reais, ela vai formar uma reta, certo? E aí, para fazer uma reta, quantos pontos eu preciso para definir uma determinada reta? Por exemplo, se eu colocar um ponto aqui, ó, no gráfico, certo? Vamos dizer que eu coloque esse ponto aqui. Eu consigo saber qual é a reta que passa por esse ponto? Não, né? Porque eu vou ter infinitas. Pode ser essa, pode ser essa, pode ser essa, certo? Então, para formar uma reta, quantos pontos eu preciso? Eu preciso de pelo menos 2 pontos diferentes. Aí, ó, daí eu vou ter uma reta, certo? Beleza? Então, quando eu tenho uma função de primeiro grau, eu preciso de pelo menos 2 pontos. 2 pontos. Aqui eu até vou marcar mais alguns, tá? Então, eu vou colocar alguns valores aqui, ó. A técnica mais, vamos dizer, básica de formação de construção de gráfico é a gente chutar valores, né? Esses valores aqui a gente vai chutar. Pode ser mais alguns valores, né, mais viáveis, né? Por exemplo, você não vai chutar lá 1757,8, né? Vamos chutar valores aqui normalmente próximos do zero. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, menos 1. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Eu vou pegar... Deixa eu pegar um escuro aqui, uma caneta escura. Eu vou chutar o menos 1, o 0, 1, 2 e 3, para a gente ver como é que fica esse gráfico, tá? Escolhi ela aleatoriamente. O único critério que eu usei... Aliás, vou até pegar um valor um pouco menor. Vou começar aqui no menos 2. No menos 2. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, certo? Valores aqui próximos do zero. Então, vamos fazer a continha para saber qual é o correspondente dele. Lembra aquele das aulas anteriores lá, que a gente não sabia as imagens, né? E eu tinha que fazer a conta para calcular? Então, nós vamos ter que fazer isso agora. Então, eu vou pegar aqui o primeiro. F em função de menos 2. Eu vou trocar o x aqui por menos 2, mais 1, né? 2 com menos 2 dá menos 4. Mais 1 dá menos 3. Ou seja, o parzinho do menos 2 é o menos 3, certo? E aí, como é que eu localizo esse ponto no gráfico? Eu vou posicionar aqui, ó, no menos 2 no x, não sei se está dando para vocês enxergarem, mas aqui está o menos 2. E eu vou lá cruzar ele na direção do menos 3. O menos 3 está aqui embaixo, ó. Aqui é a direção do menos 3. Vou colocar um pouquinho maior aqui, ó. Menos 3, menos 2. Lembrando que aqui é o x e aqui é o eixo y, né? Então, esse primeiro ponto me diz que quando o x é menos 2, o y é menos 3, ó. Então, essa reta vai passar por esse pontinho. Mas ainda é muito pouco, eu não consigo formar a reta, né?
Então, agora eu vou pegar um outro ponto. Vamos pegar aqui o próximo, que é o menos 1. Menos 1, 2 vezes menos 1, mais 1. Então, dá menos 2 com mais 1. Menos 2 com mais 1 dá menos 1. Então, aqui, ó, menos 2 vai dar... Aliás, menos 2 não, menos 1, né? Corresponde com o menos 1. Tá aqui, ó. Opa, agora eu já consigo formar uma reta, gente. Vamos pegar aqui, ó, deixa eu inserir uma reta aqui. Ó, uma reta que passa, não vai ficar bem certinho aqui, mas uma reta que passa aqui e vai subir, ó. Agora eu já tenho a retinha desse gráfico, tá? Depois eu dou uma melhorada nela aqui, mas vai ficar mais ou menos por aqui, ó. Ó, vai ficar assim, ó, essa reta. Tá muito fininha, deixa eu dar uma melhorada nela aqui. Não vou conseguir ajeitar bem bonitinho, mas vamos ver. Deixa eu colocar ela aqui assim, um pouquinho mais grossa, certo? Então, com 2 pontos já foi possível traçar essa reta, tá? Por que que ela formou uma reta, gente, e não vários pontinhos? Porque aqui, ó, vocês lembram que a gente comentou que esta parte aqui, ó, é o domínio da função? Se o domínio dessa função são todos os reais, significa que eu posso substituir qualquer valor de x. Eu posso substituir infinitos valores de x, né? Para cada um desses infinitos valores de x que eu for substituir, eu vou ter aqui, ó, infinitos pontinhos cruzando lá com o outro no y, ó, estão vendo? Eu vou formar aqui, ó, infinitos pontinhos. Esses infinitos pontinhos vão formar uma reta, certo? Depois eu vou fazer um exemplo aqui para vocês, um contra-exemplo em relação a isso. Nesse caso, que é o caso mais comum, nós vamos ter uma linha reta aqui, ó, né? Uma linha, né? Uma reta formada por infinitos pontos que eles vão formar uma reta contínua, certo? Ó, estão vendo? Como essa função é uma reta, eu já sei que com 2 pontos eu já consigo formar, né, esse gráfico. Vamos fazer aqui o zero, ó, para vocês verem, ó. Vou pegar o próximo ponto, né? Aqui deu menos 1, né? Agora vamos fazer mais um aqui. F em função de 0. 2 vezes 0 mais 1. 2 vezes 0 é 0, com mais 1 dá 1. Certo? Onde que eu marco esse ponto? Ó, 0 no x, então tá nessa direção aqui. E 1 no y, tá nessa direção aqui, ó. Ó onde eles cruzaram. Ó, tá vendo? Deu bem certinho aqui aonde a reta passou, tá vendo? Que o gráfico que eu tinha feito. Todos os pontos dessa reta vão passar por essa linha que eu acabei de desenhar. Então aqui deu 1. Ó, dá pra gente ver pelo gráfico aonde que vai passar aqui, ó, o 1 no x. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Se o gráfico nosso tá certinho, dá para perceber aqui, ó, pelo gráfico, que o correspondente do 1, aqui é o 1, ó, vai ser este número aqui, que é o 3, ó. Dá para perceber, gente? Estão vendo? Vamos fazer a conta para conferir? F em função de 1, 2 vezes 1, mais 1. Então, vai dar 2 mais 1, que dá 3. Olha lá, ó, deu mesmo, certo? O 2 eu não vou nem colocar, porque ele vai sair ali do gráfico, porque 2 vezes 2, 4, com mais 1, 5. Ele vai dar lá em cima, certo? Gente, entendido até aí, ó? Quem já conhecia essa maneira aí de formar gráfico? Coloca no chat aí pra mim. Já conhecia, já tinha... Coloca aí no chat, quem mais? Exatamente. Quando você, se você... Oi? Ou não tem valor errado? Não. E se eu chutar um valor errado? Não, aqui nesse caso não vai ter valor errado pelo seguinte, você pode chutar qualquer valor, porque tá vendo aqui, esse que eu grifei em azul aqui, que é o domínio da função?
Aqui, ó, o domínio dessa função é todo o conjunto dos reais, certo? E aí pode usar qualquer valor, tá? Nós teríamos que ter cuidado, agora vamos fazer uma referência à aula anterior nossa, né? Vocês lembram daquela aula ali de estudo do domínio, né? A aula de estudo do domínio tinha lá um negócio assim, por exemplo, x menos 1. Por exemplo, qual é o valor de x que essa função aqui não pode ter? Lembra que ela tem que ser diferente de 0, então o x tem que ser diferente de 1, certo? Para você fazer o gráfico dessa função, você poderia chutar, por exemplo, x igual a 1? Não poderia. Concorda? Por quê? Porque o domínio dessa função ele é restrito, ele tem uma restrição. Ele não pode ser 1. Entendeu? Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas para este exemplo que nós estamos fazendo aqui, ó, que é uma função do primeiro grau, neste exemplo a gente podia usar qualquer valor, tá? Eu vou apagar isso aqui para não bagunçar a cabeça de vocês aí, tudo bem? Então, beleza? Então, é por isso que eu falei para vocês, não se preocupe, não fiquem ansiosos agora, porque agora é só para a gente entender como é que funcionam os gráficos, tá? A gente vai se aprofundar depois em gráfico do primeiro grau, depois gráfico da função do segundo grau, que é a parábola, a função quadrática, né? Hoje eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês, mas o objetivo é dar uma introdução e a gente falar de alguns outros detalhes que eu pretendo falar nas próximas aulas com vocês, tá? Bom, beleza aqui, gente? Então, vocês viram que como eu sei que isso aqui é uma função do primeiro grau, com 2 pontos eu já conseguiria fazer a reta, né? Mas eu coloquei mais alguns aqui para a gente ver. Agora, repare na diferença que vai ter entre esta função aqui, né, que eu apresentei para vocês, esta função aqui, ó, né, esta aqui, ó, R para R, né? E agora esta aqui, ó. Olha a diferença. Esta função eu coloquei aqui de propósito naturais para os naturais. O domínio dessa função é o conjunto dos naturais.